Fala galera, professor Genildo voltando aí, aula 2, né? Geometria analítica, o estudo da reta. Eu fiz o primeiro vídeo, tem esse segundo agora. Vou apresentar um slide para vocês e a gente vou passar esse vídeo e no caso vocês tiverem dúvidas, é só fazer um comentário no vídeo que eu vou estar respondendo, ok? Então vamos lá para a gente não perder muito tempo. Vou apresentar esse slide. Nesse slide, os tópicos que a gente vai estar trabalhando são esses, né? A gente vai estar vendo o conteúdo da geometria analítica, o capítulo da geometria analítica, o estudo da reta, e nesse estudo da reta a gente vai ter os pontos específicos, que são esses três itens que a gente vai ver, né? Na verdade são dois, né? Aqui são os tipos de equações, ela pode ser geral ou reduzida, esses dois tipos de equação que a gente vai ver. Existem outros tipos, mas no momento a gente vai se adeter apenas a esses dois tipos, ok? Então vamos... Nesse estudo de reta, o primeiro ponto que a gente vai ver vai ser, eu tenho esse gráfico e eu tenho a reta em si, representada no plano cartesiano. Mas eu quero ela na forma numérica, na forma escrita, qual é a lei de formação que determina essa reta. Então, isso que a gente vai fazer aqui. Para isso, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, e eu vou inserir um ponto em qualquer parte da reta. Não importa o local onde você vai inserir o ponto. Eu vou inserir esse ponto aqui, vou marcar aqui o ponto P, vou marcar aqui nesse local, mas poderia ser em qualquer outra parte. Vou representar por P e vou botar as coordenadas. Meu ponto P tem coordenadas X e Y, ok? Inserir o ponto P. Esse ponto P, a gente vai precisar dele para determinar a formação dessa reta. Agora, eu vou escrever o determinante utilizando as coordenadas desses três pontos. Ponto P, ponto A, ponto B. O ponto P eu já sei que as coordenadas é X e Y. O ponto A é -1 e 3. Ponto B é 2 e -3. Então, a partir desses três pontos, eu vou determinar a lei de formação dessa reta. Vou colocar aqui os três pontos, as coordenadas dos três pontos, não é isso? A é -1 e 3. Essa terceira coluna, a gente já viu nas aulas anteriores, que ela vai ser sempre completada com o número 1, não é isso? Próximo ponto, vou botar o ponto P, que é 2 e -3. -3. E o valor que eu vou estar inserindo, o número 1. Eu vou colocar agora as coordenadas do ponto P, que é X e Y. Também vou acrescentar o número 1. Aqui tudo ok, não é isso? Agora, eu vou precisar de repetir as duas primeiras colunas. Quem está na primeira coluna é -1, 2 e X. Quem está na segunda coluna? 3, -3 e bom, ok? Está feito o determinante. Eu vou só botar um termo aqui para ele ficar
mais organizadinho aqui. Aqui, né? O determinante seria esse. Aqui é a repetição das colunas, não é isso? Isso, quando eu estou fazendo esse determinante, eu vou dizer que esse determinante é igual a zero, né? Então, vou botar aqui ele é igual a zero. Agora eu vou precisar de encontrar as diagonais. Primeira diagonal principal, segunda diagonal principal, terceira diagonal principal. Eu vou efetuar esses produtos e nos produtos eu vou estar botando os valores com o sinal do jeito que aparece, né? Menos por menos, mais. Por mais, mais. 1 vezes 3 é 3, vezes 1, 3. A segunda diagonal principal, ó, positivo, então aqui vai ser mais. 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Terceira diagonal principal, mais também. 1 vezes 2 é 2, vezes y, 2y. Concluí as diagonais principais. Agora eu vou para as secundárias. As diagonais secundárias, ela sempre vai acrescentar um sinal de menos, não é isso? Então, eu vou botar aqui, primeira diagonal secundária. Segunda e terceira. Então, quando eu estou calculando as diagonais secundárias, eu vou estar acrescentando sempre um sinal de menos, não é isso? Então, aqui eu vou ter um menos da diagonal, com esse menos vai dar mais. Então, vai ficar mais. 1 vezes 3 é 3, vezes x, 3x. Segunda diagonal secundária, o menos aqui, com esse menos vai dar mais, vezes y, vai dar mais y. E por último, o menos, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 6 igual a zero. Então, essa minha equação. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes, não é isso? Juntando 3x com 3x vai dar 6x. Juntando 2y mais y vai dar mais 3y. E os termos independentes eu tenho 3 positivo e 6 negativo. Então, resolvendo vai dar menos 3 igual a zero. Dá para simplificar isso, né? Dá para dividir todos por 3. Então, vai ficar dividindo por 3. Dividindo por 3 vai ficar 6x dividido para 3, 2x. Mais 3y dividido para 3, y. Menos 3 dividido para 3, 1, igual a 0. Então, essa é a equação da reta que a gente estava procurando. Eu multipliquei a primeira diagonal principal, deu 3. A segunda diagonal principal deu 3x. A terceira diagonal principal deu 2y. Multiplicando as diagonais secundárias, sempre acrescento menos. Menos com esse menos vai dar mais. 1 vezes 3 é 3, vezes x, 3x. Acrescento menos, com esse menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1, vezes y, y. Acrescento menos, como aqui não tem sinal, vai ficar negativo. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Vai juntar os termos semelhantes, não é isso? Juntando, ó. 3x com 3x vai dar 6x. Juntando 2y com y vai dar 3y. E juntando 3 com menos 6 vai dar menos 3, igual a zero.
como todos são múltiplos de 3, eu simplifiquei por 3. 3x, 6x dividido para 3, 2x. 3y dividido para 3, y. E menos 3 dividido para 3, menos 1 igual a 0. É isso. Então, essa é a equação da reta, que passa por A e B. Ok? Segundo exemplo, é assim. Uma reta é determinada quando são dados sua inclinação e um de seus pontos. Suponhamos, no plano x ou y, uma reta R, que passa por A e tem coeficiente angular e tem ângulo de inclinação igual a alfa igual a 135 graus. Então, lá a gente tinha 2 pontos. Aqui a gente tem um ponto e o plano e o ângulo de inclinação. Nesse ângulo, a gente já viu, né, que a gente vai precisar de encontrar a tangente, né, a tangente desse ângulo. Então, aqui é a representação gráfica, né? Vamos obter a equação da reta R. Primeiro, vou representar graficamente o eixo x ou y. Agora, eu vou representar o ponto A, não é isso? Ponto A é 2 e 3. Agora, eu vou ter a reta que passa por A e que forma o ângulo de 135 graus. Aqui vai me dar o coeficiente angular, certo? Esse coeficiente angular, basta eu calcular a tangente. Eu vou acrescentar também um ponto, igual eu fiz lá eu botei o ponto P, que eu botei o ponto M, mas isso aí indifere para a resposta, não vai interferir na resposta. Primeiro, eu vou precisar de encontrar a partir de M, né, da forma do coeficiente angular. Esse M aqui não é o mesmo, aqui é o ponto M, aqui é o M coeficiente angular, que ele é encontrado através da forma ΔY, ΔX, e que a gente vai, através do coeficiente angular, do ângulo, né, no caso, a gente vai encontrar esse coeficiente angular. O ângulo é 135 graus. Então, M vai ser igual a tangente de 135 graus. 135 graus, se a gente observar ele vai estar no segundo quadrante. O sinal da tangente no segundo quadrante é negativo, então fica menos. E 135 falta quanto para 190? Falta 45. Então, a tangente de 135 é a mesma coisa que a tangente de 45. A tangente de 45 naquela tabela dos ângulos notáveis vale 1, não é isso? Então, a gente tem o menos 1 do sinal do quadrante e 1 porque a tangente de 45 é 1. Então, a gente já tem o valor de M aqui, não é isso? O valor desse M aqui, o valor desse M é menos 1. Encontrado o valor de M, agora eu vou para substituir os valores aqui. Quem é Y de M? Y de M é X. Quem é Y de A? É 3. Quem é X de M? É X. Quem é X de A é 2. Fazendo essas substituições, nós teremos assim, né? A foto está aqui na frente. Ó, menos 1. Menos 1, não é isso? Menos 1, que foi o valor de M que eu encontrei. Substituindo os valores Y de M, Y de A, X de M, X de A, eu tenho os valores. Agora eu vou fazer regra de 3. Vou multiplicar os extremos pelos meios. Dessa forma. Então, eu efetuando essa multiplicação, vai ficar aqui, né? Ó, aqui, como não tem nada, é 1, vai ficar 1 que multiplica esse valor, vai dar ele próprio, menos 1 que multiplica x menos 2. Vai ficar nesse formato.
resolvendo a multiplicação, menos 1 vezes x vai dar menos 1x, menos por menos mais, 1 vezes 2 é 2. Aqui já é a equação da reta, mas eu vou deixar ele na forma reduzida, né? A forma reduzida é o y no primeiro membro e os demais no segundo membro. Então, essa é a equação da reta. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Isso determinou que a equação da reta, né? Então, ela estava nesse formato, eu efetuei essa multiplicação, ela ficou assim. E concluiu a equação da reta, ela está na forma reduzida. A forma geral é igual a zero, né? Todos os termos vão para o primeiro membro. A forma reduzida, ela vai ficar, a forma reduzida, o y fica no primeiro membro e todos os demais vão para o segundo membro. Quando a gente fizer isso aí, esse coeficiente aqui, que acompanha x, é o coeficiente angular, que é m, e esse termo aqui é n, o coeficiente linear, né? Então, são esses dois coeficientes que a gente tem para destacar nessa reta. Okay? Mais um exemplo de equação reduzida. Então, mais um exemplo para a gente trabalhar equação reduzida nessa reta, nesse conteúdo. Então, vamos ver. Suponhamos que uma reta R de inclinação alfa igual a tangente de alfa, A igual a tangente de alfa, e que passa pelo ponto P, XP e YP, como mostra a figura. Então, aqui a gente tem a representação gráfica, né? Isso aqui é só para demonstrar como é que a gente chegou na forma, mas não tem muita, assim, não é muito relevante aqui no momento. Só está mostrando aqui a fórmula de M, que é ΔY e ΔX. E M é igual a Y menos Y inicial, X menos X inicial, né? Que não vai interferir aqui, é a fórmula para a gente estar encontrando essa equação. Então, esse aí vai ficar para a gente estar trabalhando essa fórmula aí, vai estar trabalhando sempre usando essa fórmula para encontrar a equação reduzida, ok? Seria no geral aqui a fórmula que a gente vai estar usando. É bom anotar ela, mas a forma como a gente chegou nela não é muito relevante, como eu falei, tá bom? Então, vamos... Que é o que eu falei, né? Que o valor que está acompanhando o x é o coeficiente angular e aqui o coeficiente linear. Na equação reduzida, y é igual a x mais b. Temos x igual a zero, y igual a b. É isso? Isso significa que a reta passa pelo ponto 0b, pelo eixo pelo eixo y. Então, o ponto que toca vai ser exatamente o coeficiente linear. O coeficiente A é a inclinação da reta. Ela é também chamada por isso coeficiente angular da reta. Então, quando a gente representar lá, ele vai ser representado o coeficiente angular. O coeficiente B é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo Y. A gente tem o eixo Y, então o ponto B vai ser exatamente o local onde a reta corta o eixo Y. Uma equação geral da reta R é 2x menos y mais 4 igual a zero. Escreva a equação na forma reduzida. Indicar os coeficientes angular e linear. E representar a reta no plano cartesiano x ou y. Então, aqui eu já tenho uma reta, eu quero representar ela e eu quero também
destacar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Okay? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a equação geral, que é 2x menos y mais 4 igual a 0. Eu vou encontrar a equação reduzida. Eu vou passar o 2x está positivo, passa negativo. O 4 está positivo, passa negativo. O y está negativo, multiplica por menos 1. Então, vai ficar aqui. Minha equação reduzida já está definida. Y é 2x mais 4. Aqui, o que é que a gente pode já destacar? Está pedindo para determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular é o valor que acompanha x. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular, ó, o 2. Por quê? Porque é o valor que acompanha x. O coeficiente linear é 4. O coeficiente linear é o termo independente, o termo que não aparece com x. Então, já a parte da questão foi resolvida. Eu já encontrei a equação reduzida, como também já encontrei os coeficientes angular e linear. Vamos para o angular é 2, igual a 2, né? O ângulo de inclinação é menor que 90. Como é que eu sei? Porque o valor aqui está positivo. Se o valor for negativo, ele é maior que 90 graus. B igual a 4. A reta intercepta o eixo Y no ponto 0,4. Então, aqui, para a gente obter o ponto em que a reta corta o eixo X, para isso, vamos fazer Y igual a 0. Quando o Y for 0, vou substituir na equação. Quando o Y for 0, vou determinar X. Okay? Então, aqui, ó, quando o Y for 0, vai ficar 2x menos 0 mais 4 igual a 0. Isso eu peguei a equação geral, né? Eu peguei a equação geral aqui. Ó. Substituir y por 0. Quando eu resolver, vai ficar aqui. 2x é igual a menos 4, né? Passando 4 para o segundo menos. Resolvendo, vou ver que x vale menos 2. Então, esse ponto é menos 2 de x e o zero do y que eu acrescentei. Agora eu vou representar no plano. Vou representando no plano o eixo OX, né? A reta. Aqui vai estar a equação reduzida. O plano cartesiano. Ela toca o x em menos 2 e toca o y em 4. Então, está representada a reta no plano cartesiano, ok? Toca em menos 2 de x, que a gente encontrou lá, e o ponto de y, 4. Só é traçar a reta. Esse próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, o gráfico a seguir mostra uma reta S. Encontrar a equação reduzida e a equação geral que passa para essa reta. Então, eu quero encontrar, eu tenho a equação, eu tenho o gráfico, eu quero encontrar os dois tipos de equação. A equação reduzida e a equação geral. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu conheço aqui um ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? Esse ponto é formado por 0 e 2, não é isso? Então, a fórmula de equação reduzida, eu sei que ela corta em 2. Então, esse valor é 2. E esse valor é o coeficiente angular. M vale, quanto é que vale tangente de 45 graus? Mas só que eu vou observar que o ângulo não está sendo 45, né? O ângulo da reta é o ângulo da reta com x, né? Sempre nesse sentido. Então, a reta corta o eixo y no ponto 2. Né? A ordenada é 2, então o ponto aqui é 0 e 2. Logo, o B eu já sei, o valor de B é 2. Ok? Esse ângulo aqui
O ângulo da reta sempre vai ser a reta com x, no sentido anti-horário, não é da reta com x, é de x com a reta. Então, esse ângulo aqui como esse aqui é 45, esse outro vai ser 135 graus. 135 graus está no segundo quadrante. Segundo quadrante, a tangente é negativa, que vai ter o mesmo valor do tangente de 45, ou seja, o A vai valer menos 1. Ou seja, a equação reduzida da reta é, substituindo A por menos 1, vai ficar menos x, substituindo o x, o B por 2, vai ficar 2. A equação reduzida eu já encontrei. Minha equação reduzida é y igual a menos x mais 2. Eu quero a equação geral. Como é que eu acho a equação geral? A equação geral eu passo todos os termos para o primeiro membro. Então, eu passando vai ficar o x está negativo, passa positivo, 2 está positivo, passa negativo, igual a zero. Então, está concluída a equação da reta, não é isso? Equação geral e equação reduzida. As duas equações foram definidas. Esse exemplo é bem simples, né? Só é bem detalhado. Tem vários detalhes que você precisa estar sempre lembrando para poder conseguir concluir a questão, ok? Achar a equação reduzida da reta R que passa pelos pontos A e B. Aqui tem várias formas de fazer, né? Mas vamos ver aqui nesse formato. Primeiro vamos calcular a inclinação da reta. A inclinação da reta eu vou fazer pela fórmula M, né? Delta Y, delta X. Substituindo os valores, a gente vai ter isso aqui, né? Substituindo aqui os valores, nós temos a fórmula de M aqui, substituindo o y de A menos y de B, x de A menos x de B. Eu vou ter esses valores e resolvendo aqui eu vou ter 6 menos e menos dá mais. 6 mais 3, 9. Aqui os sinais iguais, repete soma, vai dar menos 3. E efetuando a divisão, o coeficiente angular é menos 3. Eu vou usar essa mesma fórmula, só que eu vou usar agora um ponto algébrico, né? Vou utilizar o ponto A da equação e um ponto algébrico da equação, que é o ponto x e y. Aquela forma de equação reduzida, né? Que é o y algébrico, o x algébrico. xp é o x de um dos pontos, nesse caso eu escolhi o ponto A, né? Eu já defini, eu vou trabalhar com os valores. M equivale menos 3. Y de P é o Y do ponto A, que vale 6. X de P é o X do ponto A. Eu poderia escolher o ponto A ou o ponto B. Não vai interferir na resposta, vai dar o mesmo resultado. Okay? Então, vamos para a substituição. Y menos 6 é igual a menos 3 que multiplica x mais 2. Né? Substituindo aqui. Esse aqui, menos com menos da fórmula, vai dar mais. Resolvendo a multiplicação, vai ficar aqui. Y menos 6 é igual a menos 3x menos 6. Está pedindo para encontrar a equação reduzida, não é isso? A equação reduzida, o y vai ficar no primeiro membro, os demais vão para o segundo. Então, aqui o y já está aqui, vai passar apenas o 6. Passando o 6 para o segundo membro, vai ficar aqui y é igual a 6 está negativo e 6 está negativo. Então, em membros diferentes, eles podem ser eliminados, né? Ele pode ser cortado, né? Aqui tem um 6 negativo e 6 negativo. Em membros diferentes, elimina y é igual a menos 3x. Então, está pedindo para determinar a equação reduzida. A equação reduzida da reta é exatamente essa. Ok?
continua, né? Essa aula para aqui. Estou deixando o questionário no Google Classroom, então eu vou deixar para vocês lá. Eu vou estar concluindo aqui, o tempo aqui já está um pouquinho misturado, não tenho muito o que comentar aqui. Então, qualquer dúvida, vai lá nos comentários e deixe seu comentário lá que eu vou estar tirando sua dúvida, ok? Valeu, até a próxima. Tchau.